Fala, Bru, seja bem-vindo. Mais um nosso bate-papo aqui para contar um pouquinho da sua experiência. E hoje eu queria que a gente abordasse um pouco o tema de emoções. As emoções, e eu acho que aí você pode dar o seu feedback, pelo menos eu falo eu como não sou atleta, mas ser humano e tal, como a gente vive numa sociedade, por incrível que pareça, onde nós minimizamos a importância das emoções. A gente tem uma tendência, e é geral, isso eu não acho que seja só em escolas, esportes, grandes empresas. A gente vem aí de uma sociedade muito focada no racional, né? Achando que o racional que manda e que impera. E aí existe até aquele quesito de dizer, às vezes, que as pessoas, quando elas são muito emocionais, elas são fracas, né? O importante é valorizado quem age com a razão, quem tem a cabeça fria e tudo mais. Só que a gente percebe, né, na última década, aí, com o crescimento gigante das pesquisas científicas sobre como o nosso cérebro funciona, que a gente não tinha acesso antes, porque a gente não tinha, talvez, a tecnologia para conseguir estudar o cérebro, perceber o cérebro humano, e hoje em dia não é só o celular que evolui, os laptops, né? A gente também evolui bastante a nossa questão de como entender como o cérebro funciona. Todas as nossas escolhas são baseadas em emoções. Todas as nossas decisões são baseadas em emoções. Alguém que gosta mais de verde do que azul é porque tem um sentimento diferente em relação ao verde do que em relação ao azul, né? Orientação sexual, opção de carreira, tudo tem a ver com emoções. Sem emoções você não consegue escolher, né? Tem até um pesquisador, o Daniel Goleman, que é um psicólogo, foi jornalista científico, colunista, eu acho que do New York Times por muitos anos. Tem vários livros, entre eles Inteligência Emocional, que a gente super recomenda, o Bruno já leu, O Foco, Trabalhando com Inteligência Emocional, Inteligência Social. Ele tem vários livros muito legais e muito interessantes. Acho que o principal deles que eu vejo atletas lendo é O Foco, né? O livro. E ele fala muito sobre essa importância das emoções. Então eu queria que você contasse um pouco histórias, talvez, aí do seu começo de carreira, quando você era criança e tal, que você já era competitivo. Não sei se as pessoas sabem qual esporte que você praticava. Então, eu vejo que às vezes em algumas entrevistas você fala sobre essa curiosidade. Você não começou no vôlei. E como é que as emoções te atrapalhavam ou a intensidade delas? Eu pratiquei vários esportes, um deles um pouco mais a sério mesmo, quando eu era um pré-adolescente, adolescente, com até os 13, 14 anos, eu joguei badminton, né, um esporte individual. É um esporte muito praticado, né, no norte europeu, também na Ásia, né, um dos esportes mais praticados na Ásia. E aqui no Brasil ele se desenvolveu, né, onde eu morava na época em Campinas, no meu clube Fundo de São Paulo, todo mundo jogava e eu acabei entrando na onda, um esporte com uma raquete, uma peteca, que eu acabei me apaixonando na época, né? Eu sou um cara muito apaixonado por esporte, na época eu acabei gostando, né? E era uma maneira também Você de acha estar que com foi meus aí que amigos. você teve a introdução da competição, foi aí? Eu já tinha competido outros esportes, até um pouco no vôlei, mas ali foi, de certa forma, uma coisa mais séria, né? Joguei Pan-Americano sub-13, sub-15, então, assim, foram momentos mesmo, assim, onde eu vi uma coisa mais, né, até a nível internacional, diferente, né, daquilo que eu já tinha praticado em outros esportes. E ali eu tinha muita dificuldade de controlar minhas emoções, né? Eu lembro que, em uma das vezes, né, eu lembro que meu pai estava assistindo um desses campeonatos que a gente jogava, se eu não me engano, era no Sírio-Libanês esse. Era uma final de um campeonato. E eu lembro que eu quebrei uma raquete num momento do jogo, quebrei uma raquete, joguei ela no chão, acabei quebrando, a gente sempre tinha a raquete reserva. E meu pai, ficava sempre tranquilo, nunca se meteu, até porque não era um conhecedor do jogo, mas era um técnico esportivo, ele só me olhou e falou, e chegou mais perto, porque você não tem direito a técnico na quadra. Então ele veio, ele estava na arquibancada, ele veio e falou assim, ó, se você fizer mais uma cena dessa, eu vou te tirar daí, você durante o jogo. Isso eu devia ter uns 12 para 13 anos, né? E eu chorava muito quando perdia, e eu não conseguia lidar bem, né, com a derrota, com a frustração, né, com essa tristeza mesmo de uma derrota. E isso foi algo que perdurou por anos, né? Mesmo depois que eu comecei a jogar vôlei, sempre sofri muito em relação a derrotas, né? E não conseguia controlar as minhas emoções. E no esporte individual, ela é essencial. Se você não tem, né, um controle emocional, né, que você não sabe lidar com essas suas emoções, tudo fica mais difícil, né? E no esporte coletivo também, porque você, além das suas emoções, você tem que lidar bem com as emoções dos seus companheiros, né? Então, foi algo que o nosso trabalho me fez ajudar muito
né? Não só a mim, como eu sinto também no meu papel de capitão, né? Juntamente com os outros atletas. A gente tem que entender que as emoções elas vão vir, né? A ansiedade antes de uma partida, é normal a gente ter ansiedade, mas eu entender que aquilo faz parte, né, do meu cérebro, faz parte do meu corpo, me fazia me preparar para aquele momento e entender que era uma passagem. Então, assim, tudo isso, aos poucos, foi me fazendo, nos momentos de tristeza ou nos momentos, né, de decepção, de frustração, passar por isso mais rapidamente. O nosso objetivo aqui é divulgar um pouco sobre a técnica de meditação. A meditação que a ciência mostra e tem mostrado é que ela desenvolve áreas cerebrais de metaconsciência ou de autoconsciência, se você quiser usar essa palavra, uma consciência de si próprio e envolvendo a consciência também das emoções. E essa metaconsciência ou essa autoconsciência, ela é autorreguladora por si próprio. Então, quem tem uma autoconsciência maior tem uma tendência de não ser refém das próprias emoções ou de não ser refém dos próprios impulsos emocionais. Não que eles não vão existir, né? Aposto que mesmo depois de tantos anos de meditação, perder nunca é prazeroso, né, Bruno? Jamais, jamais. Continua sendo dolorido, continua sendo amargo, continua sendo desagradável, faz parte, mas talvez essa consciência desenvolvida em meditação, em técnicas de meditação e prática de meditação, ela tenha te ajudado a não só fluir melhor esses momentos de emoções negativas ou emoções mais intensas, sejam elas quais forem, e também se sentir menos refém, com menos ansiedade sobre o sequestro emocional que poderia acontecer, porque eu acho que isso eu percebo muito em atletas, quando eu começo a trabalhar, e aí também envolve um pouco talvez de superstição, como eles não sabem gerenciar e controlar as emoções, ou não gosto de usar a palavra controlar, mas o gerenciamento de emoções que vem com a técnica da meditação, existe essa incerteza, será que eu vou bem amanhã? Será que meu jogo vai sair amanhã? Será que eu vou estar bem amanhã? Será que eu vou enfrentar alguma coisa que eu não tenho capacidade de lidar? Não, exatamente. Isso, antigamente, era algo que, como você disse, ele tirava, de certa forma, a minha energia, ele sugava uma energia, né, A pré-partida, dúvida. já a dúvida, né, dessa insegurança, dessa incerteza, como você disse, será que eu vou conseguir, né? Então, assim, ao decorrer desses anos de meditação que foi me ajudando, eu fui conseguindo, né, entender que as emoções elas viriam durante uma partida, antes de uma partida, uma ansiedade, né, um nervosismo, uma tensão no momento de, né, chave de uma partida, né, e possivelmente uma tristeza, uma frustração após a partida, mas que fazia parte daquilo, né? Isso faz parte. Eu conseguia lidar melhor com isso no pós também, né? Seja na felicidade, né, naquela felicidade extrema após uma vitória, que também muitas vezes você se deixa levar de uma maneira da felicidade tão grande, né? E a mesma maneira, né? Você não se deixar ir tanto e nem para baixo. Então, você conseguir gerenciar, como você disse, melhor as emoções. Isso acontecia muito comigo antes, né? E eu fui conseguindo, através da meditação, entender que, assim, tudo aquilo que eu tinha feito durante a semana, seja nos treinamentos, seja na minha parte mental, eu tinha me preparado para aquele momento e eu ia conseguir fazer o meu melhor. Se de repente, depois, né, como a gente disse já em outras sessões, né, aqui em outros vídeos, o meu melhor naquele dia não tenha sido aquilo que eu esperava, fazia parte, né? Eu também me dou essa possibilidade de não estar 100% no dia e fazer a minha melhor prestação. Então, isso, de certa forma, me fez entender melhor, né, como lidar, né, em momentos de tensão, em momentos de ansiedade.